Sejam bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e página Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Eu sou o Vanderlei Francisco, do outro lado da câmera, Dona Vilma. Em minhas mãos, a amiga velha companheira Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor. Bom, eu já falei para vocês no vídeo anterior, eu contei tudo que nós vamos ver aqui sobre a incrível história de José. Vamos orar, porque hoje nós vamos tratar desse tema, encontrando descanso nos lares familiares. Querido Deus, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por esse momento de estudo. Que o seu Santo Espírito seja agora o nosso professor e esteja com todos nós em nome de Jesus. Amém. Encontrando descanso nos lares, nos nossos laços familiares. É possível? Eu não sei como é a sua família. Eu conheço um pouco da minha família. O verso para memorizar está aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Está com a Bíblia aí? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim, ó: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da disposição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Poderia passar minutos explicando essa carta, né? Aqui 2 Pedro, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Mas eu quero que você pense nesse texto da seguinte maneira: nós temos tudo para aprender de maneira correta. Por quê? Porque nós temos este livro que faz com que você e eu cresçamos em graça e em sabedoria. Em quem? Em nosso Senhor e Salvador. É este livro que revela o plano de salvação desenvolvido no céu antes da fundação do mundo, antes que você e eu pecássemos. Aliás, antes que Adão e Eva pecassem, já tinha um plano de salvação elaborado para salvar a humanidade. Esse livro revela o plano de salvação, o plano de amor de um Deus por você e por mim. Cabe você e a mim tomar a decisão de aceitar ou não. E nós que já aprendemos um pouco, outros mais avançados, e já sabemos os cuidados de Deus para com a humanidade, não decaiamos, que não demos ouvidos às coisas que estão sendo sopradas agora de maneira errada, equivocada. A história de José. Portanto, se concentre nesse texto que eu vou ler, que diz assim: o jovem examinava o horizonte, então os avistou. Ele estava procurando seus irmãos havia vários dias. Ao se aproximar, acenando e chamando o grupo de carrancudos, obteve tudo, menos uma recepção calorosa. Seus próprios irmãos queriam matá-lo. Se não fosse por Rúben, possivelmente não teria havido história para contar. Nós não estaremos estudando essa história aqui. Rúben convenceu o restante dos irmãos a apenas maltratá-lo um pouco e jogá-lo em um poço seco. Mais tarde, Judá tramou um esquema para se livrar do irmão e ganhar dinheiro, vendendo a alguns traficantes de escravos que passavam por ali. Meus irmãos e amigos, como eu disse, eu não sei da sua família, eu conheço a minha. Mas a família de José é um exemplo de disfunção familiar. Que exemplo de família bagunçada. Podemos escolher muitas coisas na vida, mas não podemos escolher a nossa família.
Ninguém é perfeito. Nenhuma família tem relacionamentos perfeitos o tempo todo. Nenhuma família tem relacionamentos perfeitos o tempo todo. Alguns são abençoados por terem familiares que refletem o amor de Deus. Parabéns. Mas muitos têm que se contentar com menos do que o ideal. Os relacionamentos costumam ser complicados e dolorosos, deixando-nos inquietos, magoados e com um peso emocional que, consequentemente, descarregamos sobre outras pessoas. É um círculo. Agora, a pergunta é: como encontrar descanso nessa área da vida? Os temas que nós vamos estudar aqui nos trará essa resposta, pelo menos parcial, porque depende da sua atitude, né? Como encontrar descanso nessa área da vida? Na história de José e seus laços familiares, disfuncional, como nós já vimos aqui, veremos que Deus traz cura, Deus traz descanso emocional, apesar dos relacionamentos disfuncionais. Vamos falar um pouco sobre a disfunção no lar. José fazia parte de uma família disfuncional. Se você já leu a história, já sabe. Agora, se você não leu, leia. José, ele era bisneto de Abraão e Sara, lembra? José, ele era bisneto de Abraão e Sara. Quando Sara percebeu que era estéril, ela convenceu Abraão a procurar Agar. Tá lembrando aí? Agar era serva de Sara. Agora, quando Agar ficou grávida de Abraão, a rivalidade começou ali entre as duas. Ao crescerem nesta atmosfera, Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara, depois que Deus a abençoa, né, eles levam essa tensão para a família. Isaac fez questão de favorecer Esaú. E Jacó passou a vida tentando ganhar o amor e o respeito de seu pai. Depois, Jacó foi enganado, casando-se com duas irmãs que competiriam entre si para procriar, né? Até mesmo recrutando suas criadas para gerar filhos. Que história, hein? Pois é, são os heróis da fé. Eu tenho uma pergunta e a gente vai responder juntos. Você aí, leia depois, reveja um incidente detalhado lá em Gênesis, capítulo 34. Que impacto emocional e relacional esse incidente teria causado na família como um todo e também em José. No vídeo anterior eu falei justamente das raízes que nos levam a ter problema, né? Esses problemas de depressão, né? E quando estudamos, vemos que a raiz, ela no passado, às vezes gerado no ventre, na infância. Então, reveja o incidente detalhado aí em Gênesis capítulo 34. Agora, que impacto emocional e relacional esse incidente teria causado na família como um todo e também em José? Eu respondi com o autor aqui: o incidente trouxe um conflito entre Jacó e os seus filhos. É isso mesmo. Esse incidente que aconteceu aqui no capítulo 34, ele vai trazer um conflito entre Jacó e os seus filhos. José deve ter sido abalado também por essa situação. Então, ali a rivalidade entre as mães se espalhou também para os filhos. Como eu disse, né? Isaac e Ismael, que cresceram prontos para brigar. No início da fase adulta, os irmãos mais velhos de José, eles massacraram os homens da cidade de Siquém. Leia a história lá. Esses homens de Siquém haviam estuprado uma das irmãs
e ele se apaixona, ele se apaixona por ela e o pai vai lá para negociar, fica tudo certo, que ele iria casar com ela, mas eles vão cometer essa barbaridade, né? O irmão mais velho, Rubem, ele afrontou o seu idoso pai ao dormir com Bila. Bila, ela é serva de Raquel, mãe de vários filhos de Jacó. Está em Gênesis capítulo 35, verso 22. Um outro irmão de José, Judá. E Jesus, ele é leão da tribo de Judá. Para você entender como houve a conversão também nos irmãos de José. Judá, outro irmão de José, ele confundiu sua nora viúva com uma prostituta e acabou tendo gêmeos com ela. A história está aí em Gênesis 38, né? Ela havia sido prometida para um outro cidadão, ela rejeita o outro cidadão e ela é levada para ficar curtindo ali o período da sua viuvez. E quando ele vai na cidade, ela se veste de prostituta pontual, era aquelas prostitutas que atendiam nos templos pagãos e fica na entrada da cidade. E aí ele não reconhece ela e ele vai ficar com ela. Ele vai ter relacionamento com ela. E ela vai engravidar. É naquela história que ele deixa o sinete dele, né? E a capa para pegar depois com ela. Ok? Jacó piorou a tensão familiar por seu favoritismo para com José. Problema também, né? O que ele fez? Ele deu a sua custosa túnica colorida, aí em Gênesis 37, verso 3. Ele deu essa túnica colorida, mostrando a preferência por José. Essa é uma família disfuncional. Agora, por que Abraão, Isaac, Jacó foram listados como heróis da fé em Hebreus capítulo 11, do verso 17 até o verso 22? Considerando seus complicados relacionamentos familiares, que eu citei alguns aqui. Apenas alguns. Vamos ler? Vamos ler aqui Hebreus capítulo 11, do verso 17 até o verso 22, para você entender que esses homens, apesar de serem os agentes, os autores envolvidos nesse trama dessa família disfuncional, eles estão na galeria dos heróis da fé. Isso mostra para a gente a disposição de Deus perdoar o ser humano. Mostra o tamanho do amor, o tamanho da graça por uma raça que não merece, incluindo eu. Pela fé, Abraão, quando Deus opôs a prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuramente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Nós vamos ver isso no estudo aqui também. E adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão, aí já na hora da morte. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Ele não queria ser enterrado no Egito. Ele queria ser enterrado junto com a sua mulher. E ele pediu para que José o levasse de volta. Hebreus capítulo 11, do verso 17 ao verso 22. Disposição para perdoar. Não importa o pecado, não importa o tamanho. Depende de você e de mim. Da nossa disposição de aceitar que somos pecadores, de reconhecer o pecado e de ir àquele que pode perdoar. Lembra do estudo anterior? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. No fim das contas, nós temos que, apesar do nosso livre-arbítrio, tomar a decisão de ir
E eu não me surpreenderia se o teu nome também estiver na galeria dos heróis da fé, apesar de quem você é. Depende de você. Os heróis da fé muitas vezes ficaram aquém de suas próprias expectativas e das expectativas de Deus. Esses homens não estão listados em Hebreus 11 por causa de seus relacionamentos familiares complicados. Mas, apesar desses relacionamentos complicados, eles aprenderam, irmãos. Agora, atenção aqui. Eles aprenderam geralmente de maneira mais difícil. O que eles aprenderam? Aprenderam sobre fé, amor e confiança em Deus, enquanto lutavam com os seus problemas familiares. Eu vou perguntar para você. Você herdou alguma disfunção familiar? Talvez eu esteja falando para alguém que tenha lutado com todas as forças humanas, talvez tenha procurado medicina, remédios. Você herdou alguma disfunção familiar, meu irmão, minha irmã? Sua entrega ao Senhor e a sua vontade pode quebrar esse padrão e produzir um milagre em sua vida? Você crê nisso? Eu vou repetir a pergunta. Você herdou alguma disfunção familiar? Pensa aí. E a outra pergunta é: sua entrega ao Senhor e a sua vontade pode quebrar esse padrão e produzir um milagre em sua vida? Eu encerro falando de mim, porque eu não posso falar de você, nem mesmo da minha esposa querida que está aqui do meu lado. Eu creio. A minha entrega ao Senhor e a sua vontade quebrou esse padrão e fez em mim, na minha vida, um milagre. Um milagre. E eu espero que você também creia e se entregue ao Senhor. Entregue a vontade dele. E ele fará, como ele fez com José, como está fazendo comigo. Ele fará um milagre na sua vida. Pense nisso. Um forte abraço. E até amanhã, com mais um tema, a incrível história de José.